Olá, boa tarde a todos. Muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, são 14 horas e 5 minutos, horário de Brasília, falando ao vivo do Rio de Janeiro, naturalmente de dentro de casa, seguindo as orientações sobre o confinamento. E acho muito importante, a partir de agora, cada um, diante desse cenário de guerra global, contribuir com sua expertise, com seus talentos, com suas habilidades na administração do que a gente vai viver a partir de agora, principalmente com o aumento do número de casos confirmados e, muito provavelmente, o número de mortos aqui no Brasil. Na parte que me cabe, que é a comunicação, eu quero dividir a partir de agora e fazer disso uma ferramenta regular de disseminação de conhecimento técnico a respeito desse novo vírus e das coisas associadas a ele. Então hoje eu quero receber uma pessoa, uma amiga, Flávia Teixeira, mestre em saúde coletiva e especialista em transtornos alimentares. Mais cedo eu falava com a Flávia sobre o que nós estamos vivendo do ponto de vista mental. Nós temos uma saúde que debilita principalmente a população mais idosa, mas a gente falava também da questão mental. Flávia, você me escuta bem? Oi, Vinícius, boa tarde. Estou ouvindo bem, sim. Eu também te ouço muito bem. Olha, obrigado por você ter aceitado aí o convite. Já nessa introdução disse que somos amigos e, portanto, permito-me não te chamar de doutora, porque nos conhecemos. Com certeza. E queria fazer desse espaço e convidar outros colegas para que cada um com sua expertise, cada um com sua vivência, com sua história, possa contribuir para a administração disso que a gente está vivendo. Flávia, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de saúde coletiva, a gente já pode afirmar que temos um diagnóstico de um princípio ou, de fato, uma doença mental global? Eu penso ser difícil poder dizer sobre um diagnóstico dessa proporção, né, como você está dizendo. Aham. Pelo que eu entendi da sua pergunta, a doença mental global seria por conta dessa questão toda que a humanidade está vivendo, Com né? certeza. Nós estamos vivendo um mundo praticamente sem limites, né? E eu acho que esse momento de agora é para a gente se voltar, né, para dentro de nós mesmos, para dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos próximos e repensar todas essas coisas, né? No consultório, Flávia, você já tem recebido pessoas que te mostram, que te trazem essa realidade da angústia ou talvez da depressão profunda ou profundas por conta dessa, não do fato em si, mas da onda gerada pelo fato? Sim, sim. As pessoas estão perdidas, né, Aham. angustiadas e sem saber muito o que fazer. E o que eu tenho trabalhado bastante é a gente pensar. Vamos pensar aqui assim no micro, né, no nosso entorno, né, e ver o que nós temos de ferramentas internas e externas para poder lidar com essa situação, né? Porque quando a gente começa a pensar numa questão de macro, realmente é muito angustiante, porque gera uma impotência muito grande, né? Nós não temos essa potência toda para dar conta do que está para além das nossas possibilidades, né? Então é ver assim, o que é possível fazer hoje por mim e por quem está no meu entorno, né? Só da gente parar e ver o que a gente tem de ferramenta, já começa a baixar essa angústia, essa ansiedade, porque a gente começa a trabalhar o que a gente tem de potência nossa, né? Para poder ver o que a gente pode fazer dessa forma para atingir o macro. Entendi. Flávia, eu costumo dizer que é super deselegante o entrevistador ou o mediador não prestar Uhum. atenção na resposta do seu convidado. Mas eu estou prestando atenção no que você está me dizendo e também olhando algumas mensagens que estão chegando. Por isso eu Certo. peço mil desculpas. Mas é porque é importante a gente ampliar um pouco esse nosso debate. O Kelson Henrique, que está ao vivo lá de Barcelona nesse momento, Kelson tem participado sempre aqui desse nosso espaço. Ele tem relatado como jornalista
esse avanço do coronavírus, sobretudo na região de Barcelona, ele foi testado positivamente para coronavírus. Digo isso porque ele, publicamente, tem falado Sim. sobre isso e dividido. Né? E ele perguntou o seguinte, do ponto de vista psicológico, Flávia, como explicar essa raiz da angústia? E olha aqui, Ecoforma pergunta, impotência gera angústia. O que fazer? Ela fala assim, ensina as ferramentas para a gente. E, de novo, o Kelson colocou uma observação aqui embaixo. O confinamento nos dá muito isso, que ela disse, a oportunidade de a gente se ver. E está agradecendo aí pelo link. O que falar para as pessoas, Flávia, sobre a questão da angústia? Uhum. Sobre o meu olhar, né, a partir da onde eu venho, da onde eu entendo a minha prática como psicóloga, Uhum. que é do existencialismo, né, do humanismo, a gente trabalha a questão de angústia a partir do quê, né? Angústia é quando a gente se vê livre e responsável Sim. por fazer as nossas escolhas, né? Então, quando você percebe que você é livre para fazer as suas escolhas e consequentemente, é responsável por elas, isso traz muita angústia para o ser humano, né? Porque você vai ser responsável por tudo aquilo que você vai escolher e, consequentemente, perder e ganhar, né? Mas, nesse caso, as minhas escolhas estão associadas a exigências governamentais, das autoridades de saúde. A gente perde algo que é muito essencial e pelo qual a gente batalhou tanto, que é a nossa liberdade, o direito de ir e vir, para você ir ao mercado. E eu estou falando você, imagine uma pessoa de 80 anos, né? O Kelson volta a falar sobre a questão do confinamento. Ele diz, o confinamento está me mostrando uma casa que eu não conhecia, o que chamamos de casa, de nosso universo. É muito difícil viver o confinamento, mas tem sido um renascimento. Então, é aquilo, você falou das opções pessoais, mas é difícil, porque agora nós estamos sob regras muito rígidas. Mas veja bem, Vinícius, mesmo assim, nós somos livres para optar como é que nós vamos vivenciar esse momento, Experiência, certo? entendi. Então, existe uma coisa que é assim, esse momento de confinamento, que para mim eu vejo mais como uma possibilidade, né? Não que a gente vá fazer disso, vamos aproveitar o momento para transformar tudo numa coisa positiva. Não é isso, porque o momento é Claro, bem grave e bem sério, né? Mas nós precisamos sim ver de que forma que a gente pode reagir a isso tudo, né? Então é o momento de pensar assim, como é que eu reajo às frustrações? Como é que eu lido com isso? Porque nesse entendi. momento eu tenho que desmarcar compromissos, eu tenho que abrir mão de uma série de encontros, eu tenho que realmente abrir mão de ganhos financeiros, né? Isso tudo é como é que eu lido com isso? Porque, na verdade, se a gente pensa, eu estou tendo que recuar, né? A gente pode pensar na perda, mas por um ganho muito maior, né? Então, eu costumo trabalhar essa questão assim, a gente tem ganhos e tem perdas nessa vida, Com né? certeza. Qual deles que a gente valoriza mais, sabe? Esse momento não é fácil de viver, né? É bastante difícil e angustiante, mas é possível que a gente viva ele de um modo menos angustiante e mais fortalecedor, eu acho, que para a gente, né? Só para terminar um pouquinho esse pensamento, que eu vi como mãe, né, e Sim. com uma criança dentro de casa, e eu sei que vocês estão aí também com o nosso querido Antônio, né? Muitas mães relatam, né, eu escuto há anos, falarem da culpa que sentem de não dar atenção para os seus filhos. Muitos pais. Então agora é a hora de pensar sobre isso, né? Estamos tendo uma grande oportunidade de estarmos em família, juntos, tentando ver o que podemos fazer juntos nesse momento, né? Flávio, eu acho interessante porque você, antes de falar sobre esse aspecto positivo, citou, não estamos pintando o mundo de cor-de-rosa. Não é isso. Mas se temos uma situação e ela é imutável, como podemos tirar proveito dessa situação? Acho muito bacana. Uhum, E para as uhum, pessoas que estão chegando agora, deixa eu só te apresentar, Flávia Teixeira, minha amiga, por isso não estou tratando Flávia por doutora, é psicóloga. Flávia é mestre em saúde coletiva e especialista em transtornos alimentares. Já que eu falei agora sobre transtornos alimentares, algo que uhum. está ligado à compulsão ou à angústia é a questão, não diria nem da fome, porque o transtorno não está associado à fome, ele está associado mais à compulsão.
É menos a necessidade e mais ao impulso. E as pessoas confinadas, com pouco gasto calórico, que não se locomovem, e as academias estão fechadas. E diante desse risco, o que dizer para essas pessoas que ou já têm, já desenvolveram, ou podem vir a desenvolver esse tipo de transtorno que causa outros problemas de saúde seríssimos, né? Certo. Sim, é uma grande preocupação, inclusive minha, né? São esses pacientes que têm o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno psiquiátrico, né? Não é apenas a pessoa come demais e ela pode resolver parar a hora que ela quer. Não, não é bem assim, né? Sim, É sim. alguma coisa que está para além disso, né? E com certeza esse confinamento, a questão da ansiedade, pode gerar muito mais, né, os impulsos, porque a fome não é a fome fisiológica, é uma fome que a gente Sim, sim. chama de emocional, fome psicológica, né? É aquela coisa assim, você tem fome de quê, né? O que que essa fome está significando hoje na sua vida, né? Esse impulso é para você se nutrir do que você está se nutrindo, né? Porque na verdade, quando a gente pensa em compulsão, a gente não pensa em nutrição, né? São muitas mil calorias ingeridas num pouquíssimo espaço de tempo, né? No qual a pessoa não tem controle realmente do que ela está fazendo. Então, são pessoas que precisam de um acompanhamento sério, de perto, né? E online E me agora. preocupa. E online, E online. uma prática que eu não tinha, né? Mas que eu estou passando a trazer para a minha vida, porque nesse momento a gente tem que saber lidar com as coisas que são apresentadas para a gente, né? E se eu, psicóloga, não, né, ver de que forma que eu posso transformar a minha prática, eu vou estar engessando os meus pacientes, né? Se eu ficar engessada nesse momento. Claro, e assim, eu imagino que o contato com o paciente, porque aqui, por exemplo, você está vendo apenas um pedaço do meu corpo, você não está vendo as minhas reações de perna, a minha comunicação não verbal não é global. E para um Sim. psicólogo, imagino eu que a comunicação não verbal corporal, global, deva ser muito importante para analisar aquele paciente. Ou seja, Uhum. teremos que, cada qual em seu quadrado, nos adaptarmos a essa nova realidade, né? Inclusive você. Com certeza, com certeza. São dados novos, né, comportamentos novos. Exatamente, eu sempre tive uma certa restrição a esse tipo de prática, né, de atendimento online, porque eu acredito na questão presencial, na questão do encontro, né? A minha prática, a minha abordagem, ela se dá, né, o trabalho se dá a partir das relações, né, dos vínculos que a gente faz e da presença ali, né? Mas, como hoje isso não está sendo possível, eu tenho que lidar e usar a ferramenta que eu posso para poder ajudar as pessoas, né? E dessa forma, né, Flávia, Vinícius, mostrar para por as favor. pessoas que não é necessário ficar engessado nesse momento, que nós podemos descobrir outras formas de agir, de estar no mundo diante do que está acontecendo. É um momento de ressignificação para todas as carreiras, para todas as pessoas, para todos os países, e a gente encontrar novas ferramentas de chegar ao outro sem poder Uhum, chegar fisicamente ao outro, né? Chegar ao exatamente. coração do outro, né? À Porque mente do outro. um olhar, muitas vezes, né, é muito mais acolhedor do que um abraço. E nesse momento que a gente tão preso, eu não diria preso, porque a palavra tem uma conotação negativa, mas para a gente cujo afeto físico é tão importante, lidar com o não abraço, com o não aperto de mão, é muito mais difícil do que, por exemplo, para um europeu, para um Uhum, oriental, cuja relação uhum. física com o outro já é naturalmente diferente. Então, para o brasileiro, para o latino, isso pesa bastante, né? Bastante, bastante. A própria coisa de estar na rua, né? Nós somos aqui os cariocas, então, né? A gente passa o maior tempo na rua e no sol e nas Claro. praias, nas praças, né? Então, eu penso que está sendo assim realmente um momento de um exercício de muita paciência, de muita internalização, né? E buscar dentro de si como lidar melhor com essa situação, né? E com um detalhe, Flávia, antes de encerrar essa nossa primeira live, espero que seja a primeira de muitas, se você Uhum, assim me permitir.
a gente tem um outro componente que também é muito importante na estruturação de uma pessoa, que é o espiritual, e muitas pessoas estão alijadas desse contato com seus templos, com suas igrejas, com seus centros, por uma questão de risco de contágio. Certo. Então, veja, já é uma situação difícil e algo que nos ajudaria neste momento nos é tomado por uma questão de saúde pública, ok? Mas é um remédio a menos, é uma Uhum. muleta a menos, é uma ferramenta a menos para se trabalhar com isso, né? Sim, mas eu já tive pensando sobre isso, sabe? E eu acho que, como eu estava falando das mães e dos pais que se dizem se sentir culpados por não darem tanta atenção aos filhos, Sim, eu penso que agora é a hora das pessoas, né, dos fiéis, de qualquer religião que seja, né? Agora é a hora realmente de praticar a questão do amor ao próximo, né? Qual é a forma de mostrar o amor ao próximo hoje? É ficando em casa, é preservando os idosos, né? É tentando ajudar quem não pode ir fazer a compra, né? É prevenindo, né? E preservando as pessoas. Eu acho que essa é a maior forma que a gente tem de se preencher como ser humano e perceber que a gente está fazendo alguma coisa para a gente e pelo outro, né? Porque claro, quando nós somos é, credores né, de alguma religião, de alguma crença, o que a gente prega muito é essa questão do ajudar o irmão, outro, o outro, né? Então, assim, aquela coisa de não bastar só ir à missa, de não bastar só ir ao culto, né? É realmente botar em prática, né? Estávamos conversando aqui em casa, só para a gente fechar, sobre essa questão do entorno, que o nosso entorno não somos eu, meu marido e minha filha, né? O meu entorno são as pessoas que trabalham para mim, né? Aí não só na minha questão doméstica, mas a manicure, né? O rapaz que entrega da farmácia aqui do lado de casa, que eu estou acostumada a vir aqui sempre. Essas pessoas claro, são do meu entorno, né? O que eu vou fazer por elas também? Porque também vão passar uma dificuldade muito maior do que a minha, se a gente for pensar, né? A questão do acesso claro. que essas pessoas têm, enfim. Então, acho que isso sim, a gente está colocando em prática e está se alimentando dessa questão da religiosidade, da espiritualidade, sabe? Claro. Flávia, eu vou deixar esse vídeo disponível no Stories. Certo. Como te falei antes, vou capturar o vídeo, né, pela captura de tela, baixá-lo para o YouTube, para que a gente distribua. E se você aceitar o convite, adoraria que a gente voltasse a repetir esse nosso contato. E se Uhum. as pessoas tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, poderiam mandar para você pelo Instagram. Qual é o seu perfil? Você poderia dizer no Instagram para a gente? Claro, claro, com certeza. O meu perfil é Flávia Teixeira, com os dois Is, né? Teixeira, ponto PC, de psicóloga, PSI, né? Flávio E Teixeira, tudo junto, ponto, PSI, PSI. isso. E te agradeço imensamente, eu peço mil perdões por tomar seu tempo, porque a gente, embora em confinamento, tem uma agenda, tem uma rotina, a rotina segue da casa, mas eu acho que é muito importante que todo mundo coloque agora a serviço do outro aquilo que sabe fazer. O Com ferreiro, certeza. o que ele sabe fazer. O jornalista, o que ele sabe fazer. O médico, o psicólogo, cada qual com seus talentos, cada qual com suas habilidades, com seu histórico, todo mundo brigando por algo que é Uhum. comum, a saúde pública, e nesse caso, via conhecimento, via conscientização. Muito obrigado, Flávio. Obrigado mesmo. Isso. Vamos coletivamente, né, ajudar as pessoas a manterem a saúde mental, física, né, a informação que é muito útil, né, a gente está informado ajuda a manter a ansiedade, né, controlada, se eu posso dizer assim, né. E eu quero te agradecer, claro que eu topo, né, Obrigado. para mim é um prazer estar com você, né, uma pessoa que eu admiro como amigo, como profissional, né, e estamos aqui juntos, sempre. Te agradeço. Em breve, também vou convidar nossa amiga em comum, Alessandra Mendes, médica, clínica Nossa geral, médica, né? nossa médica. A Alessandra tem vivido isso diariamente na sua rotina, porque ela tem pacientes com idade mais avançada, e eu tenho certeza que, assim como você, ela vai ter conhecimento muito importante para agregar nesse debate, nessa discussão. Obrigado, Flávia. Sim, não tenho dúvidas. Obrigada, Vinícius. Obrigado. Bom dia para vocês, tá? Para você também. Um beijo. Beijo.